As Bahamas, na América do Norte, são um dos pontos turísticos mais populares do mundo. Mas, por mais bonito que seja o lugar, é preciso ter cuidado com os tubarões que vagueiam pelas águas. Clique no botão do like e se inscreva agora mesmo. Esta é a história aterrorizante de Jordan Lindsay, que estava mergulhando com a sua família na Ilha Rose quando um grupo de tubarões a atacou. Bem-vindo ao Aflição Final. Esta quarta-feira marcou o terceiro dia das suas férias nas Bahamas, tal como muitos turistas que sempre sonharam em visitar o país insular. Ao contrário da maioria dos lugares do mundo, as Bahamas não eram falsamente representadas pelos meios de comunicação social e pelos filmes. Eram senão mais deslumbrantes e excitantes do que diziam. Jordan e a sua família acordaram com o nascer do sol, ansiosos por começar o dia, afinal este era apenas o terceiro dia e tinham tantas coisas para fazer. Jordan tomou café da manhã com sua família e compartilhou histórias com eles, sentados à mesa. Foi um momento divertido, rodeado pelas belas praias de areia das Bahamas, acompanhada pela família e pela namorada. O que mais poderia pedir uma mulher de 21 anos de Torrance, Califórnia? Em casa, Jordan estudava comunicação na Universidade Loyola Marymount, em Los Angeles, e a sua namorada Diana também estudava comunicação. Por volta das 12 horas, a família tinha acabado de fazer as suas atividades e estava prestes a terminar o dia, a relaxar e a apreciar a paisagem, mas isso iria mudar em breve. Ao avistar a empresa de excursões Sandy Tours, a família decidiu fazer uma viagem de última hora a Rose Island. A excursão de 6 horas incluía um cruzeiro de barco, uma experiência de mergulho com snorkel e uma praia privada onde se podia acariciar porcos nadadores. Jordan ficou entusiasmada com a ideia, pois sempre foi uma admiradora da natureza e gostava muito de animais. Fazer mergulho e acariciar porcos nas Bahamas era música para os seus ouvidos. Embora a viagem já estivesse cheia para esse dia, o pai, Michael Jordan, conseguiu convencer a empresa a aceitá-los a bordo para a excursão. A empresa levou-os entusiasmados com o negócio. A família dirigiu-se para o terminal marítimo de Paradise Island, pronta para embarcar na balsa que os levaria a Rose Island. Tratou-se de um erro trágico, pois a família, cheia de energia, embarcou na balsa com sorrisos entre si, sem saber o que estava prestes a acontecer. Ninguém poderia prever que esta pequena viagem de um dia mudaria as suas vidas. A pequena balsa estava atracada, flutuando sobre as ricas águas azul turquesa abaixo dela. Apesar de estarem no meio do verão, o sol decidiu se esconder efetivamente atrás das nuvens cinzentas que pairavam sobre o oceano, mas as águas eram igualmente belas, com a luz do sol mais fraca. A família acabou seguindo o guia para se preparar para a excursão de mergulho com snorkel, mas Michael, os 2 irmãos, a irmã de Jordan, Diana, não quiseram fazer o mergulho, só queriam passar o resto da tarde nadando levemente na beira da praia, apreciando a vista panorâmica do oceano. Jordan e Camille, por outro lado, queriam ter a experiência completa, afinal, era o terceiro dia da viagem e Jordan queria aproveitar ao máximo. A família conversou sobre o assunto e decidiu que iriam apenas estacionar por um tempo. Mais tarde, Jordan e Camille se encontrariam com Michael e os demais na beira da praia, já que a distância até o outro lado, onde o local de mergulho com snorkel não era tão grande, parecia uma boa ideia naquele momento. No entanto, essa foi uma decisão da qual todos se arrependeriam mais tarde, quando os 2 grupos se separaram. Michael beijou Jordan na testa e disse a ela: "Vejo você mais tarde, Jordan." Ela acenou com a mão enquanto caminhava com Camille em direção à outra parte da praia. O resto dos membros, que ficaram na beira da praia, acenaram para ela se despedindo, sem que eles soubessem que essa seria a última vez que veriam Jordan viva. Jordan e Camille caminharam até o guia e seguiram a trilha,
O ponto de mergulho não era muito longe, mas caminhar em direção a ele foi um ótimo momento para reflexão. Ao longo do caminho havia vegetação verde e pássaros exóticos como pavões na área. A trilha era esparsa com bancos, vestiários e banheiros para os turistas. A trilha estreita era cercada por todos os tipos de árvores crescendo no solo arenoso. Camille e Jordan falaram sobre a vida, escola e sua família, enquanto caminhavam calmamente ao lado dos outros turistas. A brilhante jovem de 21 anos tinha muitas aspirações e um grande futuro pela frente. Chegaram ao local de mergulho com snorkel e vestiram os trajes de mergulho. Jordan e Camille prepararam-se para a experiência divertida. Jordan estava particularmente entusiasmada por ver as criaturas subaquáticas que vagueavam pela zona. Era hora de ir. Jordan dirigiu-se para a parte mais funda da água, admirando a natureza através dos seus óculos de proteção. O momento foi ótimo, pois a luz do sol começou a aparecer novamente, iluminando as belas estruturas dos recifes de coral debaixo de água. Camille também tinha entrado na água e estava a gostar muito da sua exploração subaquática. No entanto, enquanto as duas desfrutavam da sua experiência, a morte apareceu com a sua cabeça feia. Enquanto Jordan continuava a olhar através da água, Camille rompeu a superfície e de repente ouviu Jordan gritar. Virou a cabeça e viu algo estranho. A princípio, pensou que era um cardume de golfinhos que rodeava Jordan e que Jordan queria mostrar, mas, à medida que olhava com mais atenção, um sentimento sinistro envolveu-a. Era um sentimento que nenhuma mãe queria sentir. Um cardume de tubarões tinha se aproximado de Jordan do nada. Imediatamente os instintos maternais de Camille entraram em ação e ela gritou para Jordan à distância, dizendo-lhe para nadar na sua direção. No entanto, foi inútil. Sem aviso prévio, o cardume de tubarões atacou-a por todo o lado. Jordan lutou arduamente, mas já havia sangue na água e os tubarões tinham se tornado frenéticos. Jordan soltou gritos de gelar o sangue, o que levou Camille a aproximar-se dela. Ela gritou mais uma vez para Jordan, pedindo-lhe que nade na sua direção, mas Jordan já não conseguia nadar. Camille reparou que o seu braço direito tinha sido mordido pelo tubarão. Horrorizada com a visão, Camille entrou imediatamente em ação, nadando em direção a Jordan, apesar do risco de ser ela própria atacada. Naturalmente que tinha medo de nadar para o meio do caos, mas não se importava. O medo de perder a sua filha sobrepunha-se a qualquer instinto de correr e pedir ajuda. Era simplesmente algo que qualquer mãe carinhosa teria feito. Camille alcançou Jordan e lutou contra os tubarões, esmurrando as feras e batendo-lhes com tudo o que tinha. Enquanto era puxada pela mãe, Jordan disse a Camille: "Mãe, está vindo aí outro tubarão." O tubarão avançou em direção a elas como um comboio de mercadorias. Jordan estava a sangrar profundamente. Camille nunca desistiu, pusou Jordan para uma rocha próxima e pediu ajuda. Por fim, um arco da excursão de mergulho dos Sandy Toes se locomoveu em seu auxílio. Michael e os outros membros da família estavam a fazer festas aos porcos junto à praia quando ouviram falar de uma adolescente atacada por tubarões na zona de mergulho. Depois de esperar alguns minutos, Jordan foi levada de ambulância para um hospital em Nassau, mas ao chegar foi declarada morta. Quando Michael e os outros chegaram ao hospital, já era tarde demais e Jordan tinha sucumbido aos ferimentos. Nos meses que se seguiram à sua morte, a família criticou a empresa por não ter quaisquer protocolos no que diz respeito a ataques de tubarões. Quando o incidente ocorreu, não estava presente nenhum funcionário ou barco para afugentar os tubarões. Além disso, quando Jordan estava a sangrar numa ilha próxima, mal se agarrando à vida, o barco que a levaria para o hospital chegou sem material médico. Segundo Michael, nem sequer tinham primeiros socorros. Os Lindsay apelaram a melhores respostas no futuro para evitar o terrível destino que a sua filha teve.
Infelizmente, de acordo com Michael nas suas entrevistas mais recentes, Cami ainda está demasiado traumatizada com o incidente, especialmente porque estava presente e testemunhou em primeira mão sua filha a descansar nos seus braços enquanto sucumbia lentamente à sua aflição final.